Olá pessoal, deixa eu dividir uma coisa aqui com vocês. No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 34, que eu vou ler a Bíblia aqui, diz assim: olha o conselho que José deu a Faraó na época, sabendo que viria a crise. Olha o conselho que José deu a Faraó. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Olha só. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Qual foi o conselho que José deu a ele? O senhor sabe que vai vir 7 anos de fome, 7 anos de miséria. Então guarde, amontoe, guarde, junte, guarde, junte. Esses 7 anos de fartura, guarde, amontoe, guarde, guarde. Para quando vier os 7 anos de fome, o senhor vai ter guardado. E foi isso que aconteceu. Eles fizeram depósitos de mantimento, depósitos, guardaram, foram 7 anos colhendo. Quando veio a fome, eles tinham guardado ao ponto de vender às outras pessoas e para os outros países. É verdade que se todos nós soubéssemos que haveria uma crise, uma pandemia como essa, você teria guardado. Só que tem um porém. Existem pessoas que elas guardaram. Elas não guardaram esperando a crise. Não. Existem pessoas que é precavida. Existem pessoas que elas pouco gasta, pouco esbanja, mais investe. Então existem pessoas que elas se prepararam para essa, não esperando o que o mundo hoje está vivendo, mas elas se prepararam para um momento como esse. Existem pessoas que se prepararam para os dias difíceis. Eu sei, já aconteceu, já foi, né? Mas fique a lição, porque essa pandemia vai passar. Mas os dias difíceis sempre irão vir. Sempre irão vir. Então, qual é a lição de hoje? A mesma que José deu a Faraó. José ensinou Faraó a poupar, a guardar, a amontoar, para quando viesse os dias difíceis, ele ter guardado. Esse é o conselho que hoje Deus está dando para você e eu estou dando. Pare de esbanjar, pare de gastar. Saiba aonde e no que investir o seu dinheiro. Porque dias difíceis, momentos difíceis, vêm para todo mundo. E se você não souber como guardar, como investir, o pouquinho que você tem, lá na frente vai faltar. Ah, mas pastor Raul, agora que vem esse conselho, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para ensinar. É como eu falei, momentos difíceis virão. Outros virão. Então aprenda com essa lição. Por exemplo, quem diz assim para você, fique em casa, as pessoas que mandam você ficar em casa e não ir trabalhar, são as pessoas que elas têm condições de se manter dentro de casa. Porque se elas não tivessem condições de se manter dentro de casa, elas não mandariam você ficar em casa. É muito fácil falar para você ficar em casa sabendo que você não tem nada para comer em casa. É muito fácil. É muito fácil as pessoas falarem assim, não tenho plano B. Para que plano B? Quem diz para você não ter o plano B é porque ela tem o plano B. Porque se ela não tivesse o plano B, ela ia para a rua trabalhar. Quem diz para você que não precisa investir, que não precisa guardar, as pessoas que falam isso são aquelas que têm muito guardado. Elas têm muito. Existem pessoas que têm casas, que têm dinheiro, ela tem muita condição. Então, para ela pode falar para você assim, fica em casa. Para que ter plano B?
Para que isso? Porque ela tem recurso, ela tem dinheiro, ela tem condições de se manter durante a vida toda. Tem gente que tem dinheiro para a vida toda. Então é muito fácil para essas pessoas falarem para você: é errado investir, é errado guardar, para que guardar? Você está confiando no dinheiro, não guarde, porque elas têm guardado. Então, é verdade, existem pessoas que têm muito dinheiro guardado. Então ela chega para você e fala assim: não precisa guardar, porque você está confiando no dinheiro? Não, tá errado. Mas momentos difíceis como esse irão surgir em outros e vão surgir. Então, o conselho que eu dou para você foi o que José deu para Faraó. Saiba como aplicar o seu dinheiro. Guarde, economize, não compre coisas fúteis, não compre coisa desnecessária, porque dias difíceis virão. Olha o conselho de José: guarde. Falou para Faraó: guarde, porque vai vir anos de fome. Guarde. Então, eu não estou mandando você deixar o dinheiro debaixo do colchão, dentro do travesseiro. Não. Mas você saber em como aplicar, no que investir. Inclusive, eu tenho um pouquinho, guarde um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, o pouquinho, cada pouquinho, um pouquinho, torna-se muito. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo nunca se preocuparam com a vida financeira. Mas quando vem uma crise como essa, quantas pessoas que perderam o emprego, quantas que estão passando fome, quantos lojistas que fecharam as portas porque não tinham um caixa 2. Eles não guardavam. Só pegavam, investiam e hoje não tem como manter a sua loja, a sua empresa. Não é inteligente. O conselho que José deu a Faraó: guarde. Então, não fica ouvindo as pessoas que falam assim: para que guardar? Fica em casa. Para que ter plano B? Essas pessoas têm recurso. Por isso que elas falam para você ficar em casa. Por isso que elas dizem para você não guardar. Porque elas têm em casa. Quem não tem, hoje, manda você assim: ó, guarde, trabalhe. Eu sei que na pandemia, sair para a rua, eu sei disso, tá perigosíssimo. Mas você precisa comer, você precisa se vestir. Que sirva de lição o que nós estamos vivendo nessa pandemia. Sirva de lição cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da família, cuidar do casamento. Que sirva de lição em todos os aspectos e áreas da nossa vida. Mas a partir de hoje, compre o necessário, gaste o necessário, invista para que você sempre tenha. Inclusive, prosperidade não é ter. Hoje, prosperidade é você ter e nunca acabar, nunca faltar. Uma pessoa próspera, ela tem sempre. Seja uma pessoa próspera. Espero que tenha ajudado você essa mensagem. Deus abençoe a todos.